Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e já adianto para vocês, hein? Tem muita coisa aqui para a gente conversar, hein? Bastante coisa mesmo, negociação que está avançando, jogador que já estava praticamente descartado, mas que o Vasco voltou com esse nome à mesa, enfim... Muita coisa mesmo aqui para a gente conversar. Vamos falar de Lianco, vamos falar de Cuéllar, isso mesmo, você viu aí no título e na capa. Vamos falar sobre o volante Fran Sérgio, que voltou à pauta do Vasco. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. A sua inscrição é muito importante, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da FUT Fanatics. Bom, tá dando uma esfriada, né? Então, você que quer comprar aquele agasalho do Vascão, se liga nessa promoção da FUT Fanatics. Precinho camarada tá aparecendo aí na sua tela. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A FUT Fanatics entrega de forma rápida, segura. Eu sempre compro as minhas camisas do Vasco lá no site da FUT Fanatics. Chega aqui no conforto da minha casa, rapidinho, sem estresse, sem dor de cabeça. Então, recomendo o site da FUT Fanatics. Além da promoção que eu coloquei na tela, tem outras opções de camisa do Vascão também lá no site da FUT, beleza? Melhor precinho da internet, sempre tem cupom ativo, é lá na FUT Fanatics. Bom, vamos começar aqui falando sobre os reforços, né? A busca do Vasco aí por reforços nesse mercado de transferências, nessa janela de transferências que vai abrir no mês de julho. Finalmente as coisas começaram a esquentar, né? A gente estava preocupado porque parecia que o Vasco estava muito parado, a gente não escutava falar de nenhuma negociação do Vasco, e a gente sabe que o Vasco precisa muito, né, se reforçar. A tabela mostra isso, né? O Vasco está aí na 19ª colocação, esse time já mostrou que não é capaz de sair dessa situação, né? Se não chegar reforços, se o time não for reforçado, se não mudar, né, as peças ali, realmente é difícil imaginar que com essas peças atuais o Vasco consiga sair dessa situação. E o Vasco vai precisar, nesse mercado agora de transferências, conseguir jogadores que chegam ali para ser titular, para fazer a diferença mesmo e ajudar a tirar o Vasco dessa situação que, enfim, incomoda bastante. E uma negociação que adiantou bastante, né, de ontem para hoje, o nome começou a ser falado ontem, as informações que a gente tem é que realmente a coisa está avançando, é do zagueiro Lianco, que jogou no Southampton da Inglaterra nessa última temporada. Jogou na Premier League, né, a principal liga de futebol do mundo. E o empresário do jogador, o Marcelo Vajanovic, que também é pai do Lianco, né, ele é pai e empresário do jogador, ele confirmou a negociação com o Vasco da Gama. Ele disse o seguinte: sim, estamos negociando sim. O Vasco, inclusive, já fez a proposta ao Southampton. A proposta é de empréstimo com obrigação de compra por objetivos. Ele confirmou essa informação à ESPN. E a gente tem aqui mais algumas informações sobre essa proposta. O Vasco está disposto a pagar 1 milhão de euros para contratar o zagueiro Lianco. Esse valor já inclui no empréstimo a compra de 10% dos direitos econômicos do jogador. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa. Então o Vasco está disposto a pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo mais 10% do passe do Lianco. Foi essa a proposta, né, que o Vasco fez para a equipe do Southampton. E a informação que a gente tem é que realmente a negociação entre Vasco e Lianco está bastante avançada, né? Tá praticamente tudo alinhado ali entre Vasco e Lianco. Falta só o Southampton dar o ok e parece que dessa vez o Southampton vai sinalizar de forma positiva e liberar o jogador para o Vasco da Gama, coisa que não aconteceu no início da temporada, né? O Vasco tentou a contratação do Lianco, mas naquele momento não conseguiu. Então, o zagueiro Lianco está próximo aí de fechar com o Vasco da Gama. E um outro jogador da Premier League que o Vasco também está de olho é o meia Lanzini. A informação é a seguinte, que nas últimas semanas o Vasco da Gama intensificou os contatos com os representantes do meio-campista Manuel Lanzini, uma vez que o Vasco já sabia, né, que o Lanzini não ficaria lá no West Ham da Inglaterra. Inclusive hoje
o West Ham divulgou de forma oficial que o Lanzini não vai permanecer no clube, né? Não renovou o contrato do Lanzini. O Lanzini está livre no mercado e o Vasco está aí negociando, conversando com esse jogador. O argentino se encaixa no perfil desejado pela diretoria do Vasco, que tem o atleta como alvo principal para vestir a camisa 10 do Vasco nesse segundo semestre. Então, o alvo número 1 do Vasco para a camisa 10 é o meia Manuel Lanzini, que estava no West Ham. E o Vasco utiliza como trunfo nessa negociação Abel Braga, porque Abel Braga trabalhou com o Lanzini lá no Fluminense nas temporadas 2011 e 2012. Inclusive, o Lanzini foi campeão brasileiro junto com o Abel Braga lá, jogando pelo Fluminense. Os dois têm uma boa relação e o Vasco está usando aí o Abel como convencimento, né, para trazer o Lanzini. É claro que é uma negociação muito difícil. O Lanzini é um jogador que tem muito mercado, tem um salário alto. O River Plate também tem a intenção de contratar o jogador, então o Vasco vai ter que disputar esse jogador com o River Plate. Não vai ser uma negociação fácil, mas o Lanzini é um jogador que, se chegar, realmente é para fazer a diferença. É um baita jogador, é um baita de um camisa 10. Aqui no futebol brasileiro, então, o Lanzini sobraria, né? Seria uma contratação realmente para mudar o patamar do time do Vasco. Tomara que essa negociação realmente aconteça, mas é claro, né? É uma negociação bastante complicada. Jogador bom é assim, né? Jogador bom é difícil de contratar. Vamos aguardar, tendo mais novidades aqui sobre o Lanzini, a gente traz aqui no canal. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, tem um recadinho da 1xBet. Aqui no comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama que você utiliza e ganha o seu bônus de boas-vindas, beleza? Para resgatar o seu bônus de boas-vindas lá na 1xBet, basta vir aqui no comentário fixado que tem o link. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Cuéllar. Informação do amigo Juan de Lima, lá do canal do Pedrosa, é que o nome do volante Gustavo Cuéllar voltou à mesa do Vasco, né? O Vasco tá procurando um volante. O Cuéllar sempre foi o top 1, né? O sonho da diretoria do Vasco, mas a negociação acabou esfriando porque dava a entender que realmente o Cuéllar iria para o Corinthians, mas como a negociação entre Corinthians e Al Hilal ainda não avançou, ainda não foi sacramentada, o nome do Cuéllar voltou à pauta no Vasco, né? Voltou à mesa ali do Vasco da Gama, e o Vasco mantém o interesse no jogador e está observando, né, a situação ali entre Cuéllar e Corinthians. É mais um jogador que é de uma prateleira acima, né? Acho que Cuéllar e Lanzini no futebol brasileiro, o Vasco realmente elevaria bastante o nível do seu elenco. Tomara que o Vasco consiga realmente, nessa janela de transferências, jogadores desse nível, né, desse porte. Contratar, se não acontecer com o Cuéllar, se não conseguir contratar o Lanzini, mas que sejam jogadores dessa prateleira, né? Porque são jogadores assim que o Vasco precisa nesse momento, que vai chegar, vai vestir a camisa e vai resolver o nosso problema. Aposta, no momento que a gente está, infelizmente, não dá para fazer. A gente continua acompanhando aqui, se tiver algum avanço, alguma coisa em relação ao Cuéllar, a gente traz aqui no canal. E para encerrar aqui esse vídeo, um outro nome que voltou à pauta do Vasco, também é um volante, deve ser o plano B ali, caso o Cuéllar não dê certo, é o Fran Sérgio, que atua no Bordeaux da França. O jogador tem o desejo de voltar ao Brasil e enxerga, né, o Vasco como uma boa possibilidade, uma boa oportunidade para voltar ao mercado brasileiro. Jogador Fran Sérgio, que está no Bordeaux da França. A informação é do portal Lancinete. Confesso que conheço menos do Fran Sérgio do que conheço do Cuéllar, até porque o Cuéllar jogou bastante tempo aqui no Rio de Janeiro, né? A gente já conhece o jogador, mas o Fran Sérgio também tem uma carreira interessante. Mas como eu disse, para mim o Cuéllar está bastante acima, né, do Fran Sérgio. Se fosse para eu escolher um, com certeza eu escolheria o Cuéllar. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, mais um resumão, né, de notícias para você ficar sempre bem informado, de forma rápida, de forma direta, daquele jeito que você gosta. Tamo junto? Deixa o like, se inscreva, saudações, até a próxima. Fui!